Aleluia, 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 aleluia. Depois de 40 dias sem gritarmos os nossos aleluias, hoje a igreja no mundo inteiro, com um brado de alegria e de esperança, aclama, aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque o seu amor é sem fim, eterna é a sua misericórdia. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão em casa nos acompanhando, saibam que a presença de vocês fez muita falta nessa igreja hoje. Mas eu tenho certeza absoluta que a mesma alegria com que nós celebramos no ano passado, a mesma alegria que nós celebramos hoje, que estamos celebrando hoje, você também na sua casa está celebrando com a sua família. A presença do Cristo ressuscitado que se sente nesta igreja, certamente também se sente no seu lar, na sua família. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. E hoje o Evangelho, pelo menos por 2 vezes, nós ouvimos: não tenhais medo. Quando as mulheres se aproximaram do anjo, o anjo disse: não tenhais medo. Quando as mulheres se aproximaram do Cristo ressuscitado, Jesus Cristo disse para elas: não tenhais medo. E hoje, providencialmente, a igreja lê esse Evangelho no meio desta pandemia, no meio desse clima de morte, de medo, de pavor. Jesus Cristo ressuscitado diz para todos nós: não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenham medo de anunciar nas vossas casas, mesmo que o cenário ao nosso redor seja de sofrimento, de morte, de dor. Não tenhas medo de dizer: Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. E se Cristo ressuscitou, como diz São Paulo, na carta que nós ouvimos, nós também ressuscitaremos com Ele. Se nós, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. E nós sabemos que o vitorioso, aquele que ressuscitou dos mortos, não morre jamais. Ele é o vencedor. Antes de ontem, eu tive um sonho apavorante na sexta-feira da Paixão. Contei para os meus irmãos, mas vou partilhar com vocês apenas, não acredito muito em sonho não, mas só para que fique gravado no coração que o Senhor Jesus realmente está vivo no nosso meio. No meu sonho tinha muita morte, muitos demônios que perseguiam a todos. Era um lugar que eu não reconhecia, mas era uma cena como que apocalíptica, com muitos demônios soltos e uma situação apavorante sobre a terra. E eu e algumas pessoas fugíamos naturalmente daqueles demônios. Quando chegando em determinado lugar, alguém nos dizia: não se assustem, isso é apenas o começo do que vem. Mas não se esqueça, Cristo é o vitorioso. Cristo já venceu. Foi com essa frase que eu acordei desse sonho, desse pesadelo. E fiquei tentando ficar com aquilo na cabeça, porque a gente acaba esquecendo dos sonhos. Mas esse sonho ficou o dia todo e eu partilhei com os meus irmãos e partilhei com outras pessoas. Mas ficou gravado não os demônios que estavam correndo e perseguindo e amedrontando todo mundo. Ficou gravado na minha mente a frase desta pessoa que eu não sei quem era no sonho, que dizia: é apenas o começo, mas não tenha medo. Nós sabemos que Cristo é o vencedor. E por isso hoje, no meio desse cenário onde nós vemos
nos Estados Unidos, tantas mortes, tanta contaminação com essa pandemia. Aqui no Brasil também as pessoas apavoradas, trancadas nas suas casas, amedrontadas por causa desse vírus, e claro, não é para menos. No meio desse cenário apocalíptico que nós vivemos nos dias de hoje, o anjo do Senhor, como as mulheres, repete para todos nós: não tenhais medo, não tenhais medo, porque esta pandemia pode até matar o nosso corpo, mas ela não pode matar a nossa alma. Não tenhais medo, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos morrer mesmo. Tenham medo antes daquele ou daquilo que, além de matar o nosso corpo, pode matar também a nossa alma. Existe uma pandemia muito pior do que a do coronavírus. É a pandemia do pecado. É a pandemia da indiferença ao sagrado, das blasfêmias que têm crescido cada vez mais nos meios de comunicação, nas nossas famílias, entre os jovens, entre os adolescentes. Essa pandemia é muito mais desastrosa do que a pandemia do coronavírus. Aqueles que morrerem com o coronavírus serão, se morrerem bem, se morrerem com confiança no Senhor, serão acolhidos na eternidade. O Santo Padre concedeu a todos os enfermos por essa pandemia a indulgência plenária, ou seja, o perdão dos pecados e das penas do purgatório. Imagina a grande multidão que deve ter entrado no paraíso por esses dias. Mas aqueles que estiverem contaminados com a pandemia do pecado, com a pandemia da indiferença ao sagrado, com a pandemia das blasfêmias, da oposição ao sagrado, da oposição a Deus, da perseguição ao nome de Jesus Cristo. E não pensem vocês que o Padre está aumentando. Essa pandemia tem crescido cada vez mais. Quantos jovens dentro das nossas próprias casas se opõem a Jesus Cristo? Quantas mães têm chorado, não porque os seus filhos estão contaminados com o coronavírus, mas chorado porque os seus filhos têm dito repetidas vezes: eu não creio em Deus, e têm se comportado dentro das suas casas como verdadeiros inimigos da fé. Sim, inimigos da fé, porque riem dos pais quando estão rezando, porque blasfemam contra Deus, porque riem dos atos de devoções. Essa pandemia tem matado a muitos. A pandemia do pecado, a pandemia da blasfêmia, a pandemia das heresias tem crescido e tem matado a muitos. Talvez não fisicamente, talvez não o nosso corpo, mas tem levado uma multidão para o inferno. Nesse dia em que nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, revestidos desse espírito de esperança, revestidos desse espírito do vitorioso, daquele que vem montado num cavalo branco, o vitorioso que vem para vencer, como diz o livro do Apocalipse. Revestidos com esse espírito, o espírito do ressuscitado, nós precisamos ter a coragem de anunciar Jesus ao mundo, de anunciar Jesus nas nossas casas, de anunciar Jesus nos nossos trabalhos, de anunciar Jesus nos meios de comunicação. Nós não podemos mais ser cristãos covardes, medrosos, trancados nas nossas casas. Antes, precisamos ter a coragem de estender a bandeira do ressuscitado nos nossos lares. Que os nossos lares sejam marcados, como antigamente os judeus fizeram nos umbrais das suas portas, com o sangue do Cordeiro. Não mais o Cordeiro que é morto todos os anos, mas o sangue do Cordeiro, aquele que ferido de morte está vivo, ressuscitado, como este símbolo que vocês veem no nosso altar.
O cordeiro que é visto no Apocalipse, de pé, ferido de morte, mas vivo para sempre. Este sangue deve estar nas nossas portas. Este sangue deve estar nos nossos corações. Esse sangue eucarístico deve nos lavar, nos purificar. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, devemos pedir a esse ressuscitado, a Jesus Cristo, essa coragem, essa parousia, esta ousadia para anunciarmos a tempo e contratempo que o Senhor Jesus vive. Não, absolutamente, Cristo não foi uma vítima de um sistema político. Cristo não morreu por causa de política, como alguns ousam dizer, blasfemam repetindo, inclusive em igrejas. Cristo morreu para vencer o pecado. É isso que a igreja crê, é isso que a igreja reza, é isso que a igreja anuncia. Não aceitem, você que está em casa, não aceite ouvir de nenhum sacerdote que Cristo é uma vítima da política ou do sistema político. Cristo não morreu para mudar o sistema político. Cristo morreu para nos dar o céu. Cristo morreu para nos lavar do pecado. Cristo morreu para nos redimir. Cristo desceu aos infernos para resgatar Adão e Eva, para redimir o povo da antiga aliança, abrindo para eles a porta do céu. Nós não podemos permitir que reduzam o nosso ressuscitado, o nosso vitorioso, aquele que venceu a morte, como se fosse apenas um agente político. Isso é baixo, isso é podre. A igreja não pode se submeter a isso jamais. Nós cristãos, leigos, religiosos, consagrados, não podemos aceitar que usem Jesus Cristo como se fosse uma bandeira política, nem de direita e nem de esquerda. Jesus Cristo é mais do que isso, está acima disso. É o ressuscitado, é o vitorioso. O anjo disse para aquelas mulheres e disse para nós hoje: não tenhais medo. Você que está em casa, o anjo disse para você hoje: não tenhais medo. Sei que você está procurando Jesus. Quantas pessoas em casa hoje estão procurando Jesus? Quantas pessoas em casa gostariam de estar na missa, na igreja, procurando Jesus? O anjo diz para você também: não tenhais medo. Eu sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele ressuscitou, como havia dito. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Hoje, o ressuscitado, que ressuscita também nas nossas casas, nos nossos corações de verdade, e não simbolicamente, Ele está vivo. Ele diz para nós: alegrai-vos. Eu sei que o coração de vocês está acometido de uma tristeza, e de uma tristeza mortal, por causa de tudo que nós estamos vendo. Mas o Senhor diz para aquelas mulheres e diz para nós: alegrai-vos, revesti-vos de alegria, arrancai as vestes de luto. Vocês viram que a nossa igreja estava toda coberta com um pano roxo, vestida de luto, e agora já não está mais, está revestida de alegria. É a alegria que deve estar também no nosso coração. Arranquem as vestes de luto, arranquem as vestes da morte. A Virgem Maria adolorata deixa de ser adolorata para ser aquela que triunfa, que tem o seu coração vitorioso, porque a sua esperança não foi desiludida. Certamente, e uma antiga tradição católica e oriental diz que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, embora não conste nos evangelhos, foi a sua mãe. E que riqueza! Ontem eu fui dormir quase 4 horas da manhã assistindo documentários na Canção Nova sobre a Terra Santa, e um desses documentários me surpreendeu no Santo Sepulcro que nós visitamos e que pudemos celebrar no ano passado, dia 25 de novembro. Nós vimos a tumba vazia, nós vimos que o Cristo Jesus já não está mais lá.
Mas que surpresa para mim, eu não conhecia. Existe uma capelinha dentro do complexo do Santo Sepulcro, que é a Capela da Aparição à Virgem Maria. E lá os fiéis, os sacerdotes católicos e ortodoxos acreditam, foi o primeiro lugar do ressuscitado. Mas é óbvio, Jesus não deixaria sua mãe esperando. Jesus não iria deixar sua mãe lá na tristeza mortal. Ela foi a última a beijar o corpo do filho quando colocou no sepulcro, e foi a primeira a beijar o seu corpo ressuscitado. Foi certamente a primeira a ver as suas mãos gloriosas ressuscitadas. Foi a primeira a ouvir: alegrai-vos. Aquela mesma frase, aquela mesma voz que ela havia ouvido há 33 anos atrás, quando o anjo Gabriel a saúda: alegra-te, Virgem Maria. Ela agora escuta da boca do seu filho: alegra-te, minha mãezinha, porque eu estou vivo, eu estou ressuscitado. Hoje Jesus diz para nós, diz para aquelas mulheres, diz para a sua mãe, diz para você em casa: alegrai-vos. Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos, eles me verão. Amanhã, no primeiro domingo de Páscoa, os discípulos verão a Jesus. E essas aparições serão repetidas a cada novo domingo, a cada nova Santa Missa. No segundo domingo de Páscoa, a aparição do Jesus misericordioso. E assim o Senhor ressuscita, melhor assim o Senhor aparece até aquele dia santo em que Ele será levado para os céus. Mas não nos deixará órfãos, porque enviará para nós o outro Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. Eu concluo essa homilia dizendo mais uma vez para você: alegrai-vos, não tenhais medo. Porque Jesus Cristo venceu a pandemia do pecado, Ele também vencerá a pandemia do coronavírus. E sobretudo, esse vitorioso que o anjo anunciava, vencerá a pandemia do medo e da morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado! Viva!